Você já teve reflexões em cima de questões como por que eu me relaciono sempre com o mesmo tipo de pessoa? Por que os meus relacionamentos não costumam dar certo? Por que eu deixo tudo pra depois? Por que quando eu tenho algum momento da minha vida em que eu deveria fazer as coisas de forma correta, deveria brilhar, eu sempre faço algo e acabo me sabotando? E se eu te falasse que todos esses problemas, eles surgem da mesma fonte, que seria o que Jung, um dos psicólogos mais famosos do mundo, né, da história, chamava de sombra. A sombra é basicamente uma parte de você que está fundada no seu inconsciente, né? Então é uma parte que ela não está na superfície, digamos assim. Você tem a parte consciente, que é basicamente o que você sabe sobre você, os atos que são, digamos, racionais, né, por assim dizer, e o inconsciente, que normalmente ele costuma dirigir a sua vida sem com que você perceba, né? E este é o grande problema. Grande parte das atitudes que você toma, das decisões que você toma, não vem com base na racionalidade, não vem com base na consciência de fato, e sim com aquilo que está no inconsciente. E o grande problema é que não necessariamente o que está no inconsciente é negativo, né? Por mais que muitas pessoas associem a sombra com algo negativo, não necessariamente, mas normalmente quando a gente tem esse tipo de problema que é recorrente, cria-se um padrão, é porque existe algo que foi mal solucionado e está guardado e fechado como se fosse uma gaveta. Como se a sua mente fosse um armário e dentro de algumas gavetas está trancado a 7 chaves alguns traumas que você teve durante a sua vida. E você normalmente tranca eles porque um trauma, em geral, ele vem de algo inesperado. Então, vou dar um exemplo. Quando você é criança e aí você muda de escola, é normal que você sinta ansiedade, sinta medo, sinta dúvida se você vai fazer novos amigos e coisas do tipo. Esse é o tipo de problema que não costuma gerar traumas, porque você já prevê que ele possa acontecer. Você já cria, por mais que essa ansiedade seja algo negativo, porque você tá sofrendo com algo que ainda não aconteceu e que não necessariamente vai acontecer, isso te protege de certa forma porque você já tá esperando o pior. E quando o pior acontece, você já estava esperando, e caso ele não aconteça, tudo bem, por mais que você tenha sofrido sem necessidade, mas enfim. Os traumas, eles costumam vir de um lado totalmente inesperado da coisa. É quando as pessoas que supostamente são bases pra você, né, são pessoas que em tese seriam pra te proteger, são essas mesmas que criam inseguranças em você. Então, por exemplo, os teus pais. Você espera dos seus pais quando você é criança que eles vão te proteger. A sua mãe vai te proteger, o seu pai vai te proteger, eles vão te proteger dos problemas do mundo, né, dos perigos do mundo. E aí quando exatamente essa figura de proteção se torna aquela que te agride, que grita com você e te deixa com medo, te deixa ansioso e você se sente muito mais vulnerável quando essa pessoa tá próxima e mais protegida quando ela tá longe, isso normalmente causa um trauma. Ou até mesmo quando do nada algum amigo seu decide tirar a própria vida, ou alguma pessoa muito próxima de você também morre sem muito com que você espere isso, sabe? Algo totalmente inesperado. Ou quando você acorda um dia e acha que vai apanhar na escola, por exemplo. Por isso que isso acaba gerando muito trauma. São coisas que acontecem do nada. E você não consegue digerir, você não consegue lidar com aquilo de uma vez. E o que você faz? Pega, coloca todas essas coisas negativas dentro de uma gaveta, dentro da sua mente, e deixa lá, por quanto tempo for necessário. Você não lida com esses problemas. E aí que tá. Isso um dia volta pra morder a sua bunda. E normalmente volta porque é ativado por gatilhos, né? Eu sei que eu tô parecendo um psicólogo aqui, né? Mas é simplesmente um assunto que eu me interesso. Inclusive, eu tava dormindo. Dormindo não, né? Mas eu tava próximo de dormir. E aí eu tive uma reflexão sobre como... Olha onde eu vou nesse vídeo, né? Como Sócrates, Platão, Freud e Jung compartilhavam da mesma visão sobre sofrimento e traumas, né? Basicamente, que o sofrimento é algo que vai acontecer e que faz parte da vida, né? Não necessariamente é algo negativo, porque você pode construir algo positivo a partir do trauma, e eu quero chegar nesse ponto ainda, tá? E que, basicamente, o Platão, inclusive, muito parecido com Jung, acreditava que o sofrimento, normalmente ele vem de um desequilíbrio, né? O Platão, ele acreditava que o sofrimento, ele vinha de uma desarmonia da alma, né? Que era quando a parte, eu não vou lembrar exatamente, mas a parte racional, a parte emocional e os apetites da alma, eles estão desequilibrados, eles estão em desarmonia, e isso acaba criando um sofrimento. E Jung pensava de uma forma parecida, né? Como se tivesse, pensa num gráfico de pizza, e aí tem vários pedaços de pizza, e cada um desses pedaços é você. Você é aquela pizza por inteiro, mas existem vários pedaços de você. E basicamente, se um pedaço
que é X e um outro pedaço que é Y, existe um desequilíbrio, uma desarmonia. E aí acaba que eles estão em conflito, né? Acaba gerando digamos, uma guerra interna. Enquanto um quer alguma coisa, né? E pode ser inclusive o seu eu racional. O seu eu racional fala, eu quero, sei lá, eu quero me mudar pro campo e eu quero ter, sei lá, me mudar pro campo, por exemplo. Porque você sofreu traumas de acordo com as pessoas e você prefere se isolar porque você se sente mais seguro. Isso é só um exemplo, tá? Só que aí existe uma parte de você que tem muito medo de se sentir sozinho. Então, quando você tem oportunidades de se mudar pro campo, por exemplo, essa versão dentro de você que tem muito medo de ficar sozinha acaba sabotando a outra. Então, é o inconsciente sabotando o consciente. E qual seria a solução disso? A solução é basicamente tornar aquilo que é inconsciente, consciente. Então, você entender aquilo que está dentro de você, os teus traumas, os teus problemas, as coisas que você guardou e em um determinado momento não lidou com elas, e você trazer isso à tona, o que obviamente é um processo extremamente doloroso. Mas apesar de ser muito doloroso, é algo que de certa forma é necessário, porque, como eu já citei, esse sofrimento, né, esse trauma, ele pode se tornar algo muito positivo na sua vida, né? Nós somos moldados na dor muitas vezes, e tem pessoas que elas acabam não saindo desse processo, né? Então a pessoa, ela sofre por alguma coisa, e basicamente ela nunca mais consegue sair dessa situação, sabe? Ela acaba se tornando um escravo do inconsciente. O inconsciente está sempre tomando decisões por ela. Então, todos aqueles exemplos que eu dei no início do vídeo, agora há pouco, normalmente eles bebem da mesma fonte. Que você tem problemas mal resolvidos com você mesmo, e o teu inconsciente, né, aqueles medos, aqueles traumas, eles basicamente fazem com que você tome algumas atitudes e não siga para alguns lados que muitas vezes é o lado que você quer seguir. Então, você quer ser produtivo, você quer montar uma empresa, você quer ganhar mais dinheiro, você quer se mudar pro campo, você quer ser uma pessoa mais sociável, fazer mais amigos, você quer ter um relacionamento saudável, mas o teu inconsciente, aquilo que não foi tratado, aquilo que não foi solucionado dentro de você, continua te puxando para baixo, né? Então, basicamente, a maneira de se livrar disso é reconhecendo, né, aquilo que está dentro de você, trazendo isso à tona e lidando com isso. A partir do ponto que você consegue lidar com isso, você consegue transformar aquilo que era extremamente negativo, que era o trauma, que é a dor, o sofrimento, em algo extremamente positivo, que vai te trazer bons resultados. E eu, inclusive, eu sinto muito isso. Eu passei por algumas coisas na minha vida que foram extremamente traumáticas, e em determinado momento eu tive que lidar com esses problemas. Eu vou contar essa história em algum momento aqui, tá? Mas hoje não é o dia. Como eu disse, eu devo estar tudo bagunçado, inclusive, porque eu simplesmente levantei da cama e falei, tá, preciso falar sobre isso. Enfim, mas eu passei por alguns momentos muito traumáticos na minha vida e eu vejo como alguns desses momentos me sabotaram por muito tempo. E depois que eu aprendi a lidar com esses problemas, depois que eu reconheci, depois que eu realmente comecei a entender um pouco mais da minha história, e isso vem com base em autoconhecimento e autorreflexão, eu consegui transformar aquilo que antes me sabotava e era extremamente negativo em um motor que me levou para lugares que, se eu não tivesse reconhecido, eu nunca chegaria. E isso é um fator muito importante na sua jornada para o sucesso, seja lá qual tipo de sucesso você busca, que seja o profissional, o financeiro, que seja, sei lá, ter uma família, que seja morar sozinho, qualquer coisa do tipo. Você entender sobre você, sobre os teus pontos positivos, os teus pontos negativos e também sobre os teus traumas, isso é extremamente importante. E eu vejo que as pessoas não falam muito sobre isso, né? Eu não me lembro de ter, numa época em que eu consumia muito mais livros de autoajuda, eu não me lembro de terem falado muito sobre isso, pra ser honesto. E nem quando, muito menos, na verdade, quando eu estudei sobre produtividade. Pouco se falava sobre isso, né? Então, você, na parte da produtividade, você vai abordar muito mais algo prático do que essa parte emocional e psicológica. Só que essa parte emocional e psicológica, normalmente é o seu problema mesmo. Se você é um cara que procrastina muito, ou se você é um cara que tem uma autossabotagem muito forte, cara, a chance é muito grande que o seu problema seja exatamente esse. Tem algo dentro de você que quer uma coisa diferente do que o seu eu racional, do que o seu eu consciente. Então, de novo, você pode querer muito um objetivo, você pode planejar esse objetivo, você pode fazer bloco de notas e escrever e realmente querer e fazer tudo na prática para que aquilo aconteça. Mas se existe um você dentro de você que quer um objetivo diferente desse, você vai ter muitos problemas para realizar aquilo. Então, o primeiro passo, o mais importante talvez, seja exatamente alinhar todos esses seus eu interiores, entendeu? Tá ficando confuso, dá pra entender. Eu, inclusive, me livrei de um peso muito grande em um determinado momento da minha vida. Como eu disse, em algum momento eu vou contar sobre isso, mas não é hoje. Mas eu passei por um trauma muito grande algum tempo atrás, e eu tive que lidar com esses meus problemas que eu tinha colocado numa gaveta por meses. Meses eu digo assim, tipo 3, 4, 5 meses que eu tive que lidar com esses problemas. Foi extremamente doloroso, e em um determinado momento eu pensei que eu talvez não conseguiria sair
desse buraco, mas quando eu saí, eu realmente comecei a sentir que essas partes estavam alinhadas. Não que eu tenha resolvido isso 100%, eu ainda tenho problemas que eu sei que existe algo dentro de mim que faz com que eu me sabote. Mas isso é muito menos num quesito de relacionamentos e emocional, é muito mais numa questão de... até mesmo de produtividade mesmo, né? Eu sou um cara que eu entendo muito sobre o assunto. Provavelmente em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre produtividade aqui no canal também, mas eu quero fazer algo, assim, tipo, que ninguém fez. Algo genial, digamos assim. Enfim, super completo. E por mais que eu saiba muito da parte prática, eu também sei dessa parte psicológica e não é porque eu sei que eu resolvi. Porque quando você não tem as informações da parte prática e você recebe essas informações, fica fácil de aplicar. Então, cara, eu quero ser mais produtivo, eu quero procrastinar um pouco menos, não sei o quê, eu vou te dar alguns conhecimentos, algumas informações, a partir daí você consegue ter bons resultados. Mas este lado, este outro lado que é tão importante quanto, se não mais, que é o lado psicológico da coisa, né, o porquê que você procrastina, por que você deixa pra depois, esse lado é um pouco mais complexo de lidar. Tanto que nem eu, que tenho essas informações já faz um tempo, consegui resolver 100% ainda. Mas eu não me lembro de ter lido isso em nenhum livro de produtividade, inclusive. Eu fui ler isso em livros de psicologia e aí eu descobri que as duas coisas elas se alinhavam completamente. Inclusive, Jung falava bastante sobre isso também. Ele falava sobre a autossabotagem e como isso era simplesmente os teus eu interiores divergindo. Cada um quer uma coisa diferente. E aí, quando os dois se batem, um acaba ganhando. E normalmente, né, se esse é um problema que você tem recorrente, normalmente o seu eu que tá ganhando é o inconsciente. Então, o consciente, que é o racional, o que você pensa, o que você sabe que você quer, ele quer uma coisa, e isso não acontece porque o seu inconsciente, que é aquele seu eu reprimido, que você não lidou no momento que era pra você ter lidado, que você simplesmente jogou dentro de uma gaveta, ele tá voltando pra morder a sua bunda, basicamente. Ele quer algo oposto, muito provavelmente por causa do medo. Ele tem medo de alguma coisa, enfim, ele sofreu com alguma coisa, e aí ele tem as vontades próprias, né? Essa sombra tem a vontade própria e te impede, né, o seu eu consciente, de conquistar esse objetivo que você tem. Dadas todas essas informações, né, qual é o grande motivo de eu ter levantado da minha cama pra falar sobre isso? Cara, simples. É sobre a importância, isso, mais uma vez, eu já falei sobre isso umas 3 vezes aqui, é sobre a importância da autorreflexão, que é você literalmente sentar, e se você tiver que olhar para uma parede branca por 1 hora que seja, mas é você sentar e tomar um café com os teus pensamentos, sacou? Tipo, o que te perturba, o que te preocupa, o que te deixa com medo, o que te deixa empolgado? Você sabe dessas coisas? Cara, eu apostaria que você não sabe. E eu por muito tempo negligenciei isso, tanto que hoje em dia é muito fácil negligenciar, né? Basta você abrir o seu celular e você tem milhões de informações e entretenimento infinito. Então você acaba não tomando um café com os seus pensamentos, você não senta sozinho pra pensar e pra deixar a sua mente fluir. Então esse ponto, a autorreflexão e o autoconhecimento. Exatamente o que eu falei. Saber sobre os seus pontos positivos, negativos, quais os seus traumas, quais os teus medos, quais são teus objetivos. Talvez se lembrar desses objetivos todos os dias seja uma boa também, porque é muito fácil esquecer, é muito fácil querer muito uma coisa no domingo à noite e aí na segunda-feira de manhã no frio não querer tanto. Então, eu acho que parte extremamente importante para que você alcance o sucesso, de novo, seja o sucesso o que você definir para você, é você se conhecer, é você refletir, é você entender essas coisas sobre você e você reconhecer essa sombra e essas versões de você mesmo que talvez estejam inconsciente, só que elas estão te sabotando e você não tá percebendo. Então, enquanto você não tornar consciente ou inconsciente, esse inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, toda vez que você encontrar padrões e falar, cara, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Será que é meu destino mesmo? Talvez seja simplesmente a sua sombra que quer uma coisa e que tem os medos dela e você simplesmente não sabe. E tá deixando o inconsciente dirigir a sua vida. Era isso que Jung acreditava. E, como eu disse, Platão, Sócrates, Freud e Jung pensavam a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. E estão aí 4 caras extremamente inteligentes e, enfim, eu acho que é interessante refletir sobre isso. E eu levantei da cama e pareço um maluco só porque eu queria muito falar sobre isso com alguém e eu tô falando com você. Então é isso.